E o Corinthians recebeu sugestões de jogadores famosos. El Shaarawy, atacante italiano que fez história com a camisa da Roma, e Bakayoko, volante francês, que passou, entre outros, por Milan, Napoli, Chelsea e Mônaco, foram sugeridos nos últimos dias ao Corinthians. A revelação foi feita por Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, abre aspas para ele: foi algo que aconteceu, mas não poderíamos contratar. 2 jogadores de impacto mundial. Tem outros, mas vou segurar o nome deles. Não poderíamos negociar. A justificativa do Marcelo Paz para brecar essas negociações, que pareciam, na visão do Corinthians, interessantes, diz respeito à condição financeira. Antes de pensar em reforços, o Corinthians ainda precisa quitar pendências com o elenco. Hoje a dívida gira na casa dos 15 milhões de reais. São 10 milhões de um mês dos direitos de imagem, além de dívidas com férias e premiações. Com a lembrança de que o Corinthians ainda pagou um mês dos direitos de imagem que estavam atrasados nessa segunda-feira, eram 2, agora resta um mês de direito de imagem. Além desses 15 milhões de reais, depois o Corinthians ainda vai precisar buscar mais 25 milhões de reais em novas receitas para o pagamento dos 3 transfer bans que impedem o Timão de registrar novos atletas. A tendência hoje é que o Corinthians... Fala, torcedor! É o LR que tá trazendo várias notícias. Tem jogador chegando, tem muitas notícias fresquinhas direto da fonte, muitas notícias que eu trouxe excelente. E eu só peço uma coisa, né, velho? Se inscreve aí no canal do LR, curte o vídeo, porque dá muita ajuda. E bora para as notícias, né? E tem muita notícia mesmo. Trouxe um corte aqui cheio de notícias. E bora para as notícias, que é o que mais importa. Que tem muitas. Com a lembrança de que no primeiro semestre o Corinthians chegou a ter uma oferta de 17 milhões de euros do Milan. Essa oferta no Nottingham Forest foi recusada e o Corinthians mandou a seguinte contraproposta: 13 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Com observação: como o Forest não pode registrar novos atletas estrangeiros nessa janela, a ideia do time inglês era contar com o André apenas a partir de janeiro. E o Corinthians queria que esses bônus de 4 milhões de euros pudessem ser alcançados durante os últimos 6 meses dessa temporada, com o André jogando com a camisa alvinegra. Já quero antecipar que essa oferta será rejeitada pelo Nottingham Forest. Difícil que as coisas avancem diante da discrepância entre o que o Nottingham Forest oferece e o que o Corinthians pede. Timão que precisa de uma grande venda nessa janela de transferências. E você, que pensa sobre André? Errou o Corinthians lá atrás quando não o vendeu para o Milan, ou tá tudo certo? O jogador ainda pode se valorizar. Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Vamos embora falar muito do Coringão. Yuri Alberto pode voltar no Corinthians, né, ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Santos no próximo domingo na Neoquímica Arena, 4 da tarde? Sim, existe a possibilidade. Não dá para a gente cravar ainda o retorno, por quê? Porque o Yuri Alberto vai passar por um exame, tá, nesta quarta-feira, um exame de ultrassom para verificar se a lesão está totalmente cicatrizada, curada. Ele sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e agora, né, depende desse exame, desta quarta-feira, quando o Corinthians volta aos trabalhos, para saber realmente se ele está curado. Houve evolução, ele treinou, não treinou no campo ainda, mas fez alguns testes físicos, né, internamente. Houve uma evolução no final de semana, na terça também, nesta terça também, né, pela manhã, e na quarta-feira ele realiza esse exame. Se tudo der ok, aí fica a critério do Diniz, se ele vai para o campo já na quarta, porque ele pode realizar esse exame, né, pela manhã e já treinar à tarde, ou então ele treina na quinta-feira, e aí ficaria, né, ainda o treino, né, de sexta-feira, o treino de sábado, teria tempo ainda, né, do Yuri Alberto ficar aí à disposição do técnico Fernando Diniz para o domingo, tá? Então, expectativa aí importante, essa é a maior de todas, o retorno de Yuri Alberto, a maior de todas dentro de campo, né, das informações, e Yuri Alberto no clássico contra o Santos. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o nosso querido Memphis Depay foi multado pelo Corinthians realmente em 20% do salário. A informação dos 20% foi exclusiva aqui do canal Café do Setorista, até a informação da multa também, né? Coloquei na minha coluna no UOL, gravei vídeo para vocês no sábado. Os 20% vai dar 400 mil reais, né? Um pouco mais de 400, tá, gente? Por quê? Porque o Memphis, ele recebe
pouquinho mais de 2 milhões de reais por mês, 2.200 ou 2.400, alguma coisa assim, tá? Sempre me falaram isso, aproximadamente ali o salário do Yuri. A questão é que o Corinthians tem um custo de 3 milhões com ele por mês, né? Por conta dos impostos. O contrato dá 79, né? No total com os impostos. Mas se é para montar o salário do jogador, você tem que montar não o custo que você tem com ele, mas o que ele recebe. E aí, torcedor, você gostou dessas notícias? Viu o tanto de notícia que tinha? Ficou bem informado? E agora, torcedor, se inscreve aí no canal e curte o vídeo porque dá uma ajuda aí tanto. E acompanhe os próximos vídeos que aqui tem notícias sempre. É o LR das notícias.